Olá, estamos de volta. Nossa aulinha de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos substantivos da classe gramatical. Lembrando que a gente trabalhou na aula de ontem o conceito de substantivo, o que significa, as classificações dos substantivos. Primeiro, em substantivo simples, primeiro substantivo próprio e comum, né? O comum é o que vai nomear, em geral, todas as coisas, seres, lugares e pessoas. Os próprios são os nomes dados em particular, especificamente para cada um desses seres, para cada um desses lugares. Vimos também substantivo simples e composto, quando ele é formado apenas por uma palavra, ele é um substantivo simples. E quando ele é formado por mais de uma palavra, eu tenho um substantivo composto. Aí a gente foi também falar sobre as flexões, né? Eu até escrevi lá no quadrinho para vocês que a flexão do substantivo, nesse caso que a gente vai precisar trabalhar agora, é em gênero, masculino e feminino, e também singular e plural. Para ficar numa fórmula mais simples para vocês, quando a gente falar de feminino para menina, masculino para menino, tá? É só uma forma genérica de explicar isso para vocês. Quando se tratar de uma menina, mulher, aí eu uso no feminino. Quando se tratar de um menino ou homem, eu vou usar o substantivo masculino. Ele vai estar acompanhado de outras palavrinhas que também vão determinar esse gênero, né, entre masculino e feminino, mas agora a gente não vai adentrar esse conteúdo. Nós vimos também na aula de ontem a flexão em relação ao número. Número, não é 1, 2, 3, não. Número, a gente vai lembrar de quantidade, singular ou plural. Se eu estiver falando de singular, eu estou falando apenas de uma só coisa, uma coisinha só, é no singular. Se eu estiver falando no plural, eu estou falando de várias coisas da mesma espécie, mais de um, tá? Singular, um, plural, mais de um. Só fazendo aqui um apanhado, né? Uma retomada do que a gente viu na aula de ontem. Por que a gente foi até as flexões? Eu expliquei para vocês. Não aparece no cronogramazinho. Para quem não lembra, a gente pediu para fazer a atividade da página 17 à página 22. Lá, ele vai estar pedindo um pouquinho de cada coisa daquilo que eu mostrei para vocês ontem, né? Daquilo que eu falei sobre substantivo ontem. Ele fala um pouquinho sobre substantivo comum, ele fala um pouquinho sobre substantivo próprio, um pouquinho sobre simples, um pouquinho sobre composto, e vai também pedir algumas coisas sobre singular, plural, feminino e masculino. Aí eu coloquei essa partezinha para vocês, e depois eu fiquei pensando assim, ó, pode ser que esteja um pouquinho corrido, mas ao longo das nossas aulas a gente vai diluindo, dissolvendo, esmiuçando e abrindo esse conteúdo. E como eu falei para vocês também, vocês podem mandar perguntas. E pode pedir para a mamãe também, falar assim, mãe, pega o contato da tia Bárbara para a gente falar direto com ela, né? Também tenho esse livre, vocês têm esse livre acesso, vocês podem falar comigo, mandar algum questionamento pelo YouTube ou pedir o contato mesmo com a escola e falar comigo, não tem problema nenhum. Esse período agora a gente está aberto a qualquer tipo de comunicação. Nós realmente precisamos estar o mais próximo possível. Infelizmente, nesse momento, a nossa proximidade é pela tela do computador. Mas logo, logo a gente vai estar presente, podemos ter contato com vocês mais próximo e não sei se do jeito que era antes, em poder tocar, mas a gente espera que as coisas voltem ao normal na sua melhor maneira possível, nos preservando e preservando vocês também, tá? Hoje a gente continua falando sobre substantivos, só que em outras classificações, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem para hoje. Substantivo primitivo, substantivo derivado. Substantivo primitivo e substantivo derivado. O que será que a gente está falando? Substantivo a gente já sabe que são as palavras que nomeiam seres em geral, não é isso? Eu nunca perdi o costume de olhar para o lado, que é onde eu estou me vendo. Nunca olho para frente, que é onde está a câmera. Eu peço
Desculpas por esse costume horrível que eu ainda estou aqui segurando. Substantivo primitivo e substantivo derivado. O que será? Primeiro a gente falou que substantivo é a classe de palavras que nomeia seres em geral. Tudo tem um nome. Isso a gente falou na aula passada. Beleza? Aí a gente foi falar dos substantivos que são comuns a todas as espécies, a todos os seres, e depois a gente foi falar dos substantivos que são próprios, que são determinados, denominados, repassados, dados a todos. Certo? Aí a gente pensou assim, o menino, eu tenho um substantivo comum, porque existem vários meninos, mas eu tenho o menino Pedro, né? Eu tenho o menino Pedro. Quando eu falo de menino Pedro, o Pedro já é próprio, porque é o nome dado a ele. Beleza? Aí a gente falou assim, ó, tem o simples e tem o composto. No simples, formado apenas por uma palavra, né? Flor. Flor é um substantivo comum, porque é da mesma, eu tenho várias flores de espécies diferentes, mas eu tenho uma flor. Aí eu tenho flor de lis, que ele já vai ser composto, porque eu tenho mais de uma palavra formando esse substantivo, né? Flor de lis. Aí a gente falou também a função lá do singular, do plural, feminino e masculino. Agora a gente vem para cá. Substantivo primitivo e derivado. Primitivo, eu quero que vocês guardem a informação. Primeiro, é o que vem primeiro. Substantivo primitivo é o que vem primeiro. Ele vai dar origem a outros substantivos. Isso quer dizer que ele vai dar origem aos seus derivados, que é o que vem depois. É o que vem depois. Estão acompanhando comigo? Primitivo vem primeiro, derivado vem depois. Aí eu quero que vocês guardem aqui a informaçãozinha, ó. P. Melhor colocar essa canetinha de outra cor, né? Agora ver aqui se um vermelho. Aqui, ó. P vem de primeiro e D vem de depois, tá? Primitivo e derivado. Vamos aos seus conceitos. Primitivo. Quando ele não vem de outra palavra existente na língua portuguesa. Quando ele veio primeiro, sem ser dado, é a partir da origem de uma outra palavra. Cozinha, leite, mulher, cachorro, palito. São as palavras que vêm primeiro, né? Se elas vêm primeiro, elas vão dar origem a outras palavras a partir delas. O que isso quer dizer, tia? Olha o conceitozinho logo aqui embaixo, ó. Primeiro a gente falou, cadê a canetinha de novo? Primitivo, quando não, aqui vocês podem colocar, não vem de outra palavra existente na língua portuguesa. Derivado, aí lembrando, ó, vem primeiro, pezinho aqui de primeiro. Aí depois eu tenho derivado, tem um desenho aqui, ó, derivado. Quando ele já provém de outra palavra existente na língua portuguesa. Vamos aqui para os exemplos, ó. Primitivo, cozinha. Derivado, cozinheira, cozinheiro. Certo? Eu tenho cozinha, a cozinha, e eu tenho a cozinheira, a pessoa que faz a comida. Primitiva, cozinha, derivado, cozinheira. Aí eu tenho leite, primitivo, tá? Aí eu tenho uma pessoa que vende o leite, leiteiro. Leiteiro. Primitivo, vem primeiro. Leite, derivado, leiteiro. A pessoa que vende o leite. Mulher. A mulher. Mulheraço.
é um mulheraço. Uma mulher muito bonita, uma mulher muito porreta, uma mulher bacana. Mulheraço. Primitivo, mulher. Derivado, mulheraço. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu tenho cachorro, cachorro, primitivo, cachorrada. Muito cachorro, vários cachorros. Cachorrada, né? Eu tenho cachorro, primitivo, cachorrada, derivado. Aí eu tenho palito. Palito de picolé, palito de dente, palito de churrasco, palito. Primitivo. Aí eu tenho paliteiro. Paliteiro, local onde eu guardo o palito. Eu tenho palito, primitivo, paliteiro, derivado. Estão conseguindo entender o raciocínio? Vamos aqui. Deixa eu apagar tudo, Rapidinho. Pronto. Vamos aqui para o próximo. Outros exemplos de substantivos primitivos e substantivos derivados. Primitivo, pedra, derivado, pedreira. Primitivo, ferro, derivado, ferreiro. Primitivo, vidro, vidraçaria, vidreiro. De pedra, não tem só pedreiro, tem pedraria, pedregulho, pedreira, ferro, ferrageiro, ferreiro, todos derivados. Vidro, vidraçaria ou vidreiro. Café, cafezal, cafeeiro. Bom, bondade. A gente vai encontrar vários. Rosa, por exemplo, roseira, roseiral. Pão, padeiro, padaria, né? O pão é primitivo, padeiro, derivado, padaria, derivado. Entendem? Eu tenho uma palavra, que é a original, que é a primitiva, que vem primeiro. Eu tenho as palavras que eu posso formar a partir dessa original, dessa que vem primeiro, que serão as derivadas. Ó, a aula gravada vocês vão ter a oportunidade de retomar. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para uma coisinha. Eu vou continuar trabalhando o conteúdo esmiuçadamente, tá? A gente vai retomando esse conteúdo à medida que for sendo solicitado e à medida que as dúvidas também forem surgindo, certo? Tudo bem até aqui? Primitivo, a palavra que vem primeiro, que vai dar origem às demais, as derivadas que vêm depois, ok? Entendido? Outros exemplos de substantivos primitivos e derivados. Eu fui em busca, né, desse outro material. Outros exemplos de substantivos primitivos e derivados. Livro, livraria, livreiro, livreto. Rio, riacho. Flor, primitivo, floricultura, derivado. Rei, primitivo, reinado, derivado. Jardim, jardineiro, jardinagem. Banana, bananeira, bananada. Olha, delícia, né? Mar, marítimo. Máquina, maquinário, maquinagem. Jornal, jornalista, jornaleiro. Dia, diário, diarista. Percebam que eu tenho as palavras que vêm primeiro, né? Mais uma vez, aqui na coluninha de vocês da esquerda, palavras que vêm primeiro, e eu tenho as que vêm depois, que são as derivadas, que vêm a partir, são criadas a partir da primitiva, que são as derivadas, que eu tenho aqui na coluna da direita. Beleza? Joinha? Vamos lá. Aqui a gente concluiu de primitivos e derivados. Agora a gente vai
entrar num que também não está aí no cronograma do livro de vocês, aparecendo aí para falar sobre substantivo concreto e abstrato. Aí ele vai e diz assim, e vocês podem me perguntar o seguinte: tia, se não está no livro, por que a gente vai falar sobre isso agora? Porque eu observei nas questões que vocês tinham que responder, falando sobre sentimentos. Sherlock Holmes, o que ele sentiu quando ele descobriu tal evento, tal coisa, né, que ele estava procurando. Qual foi o sentimento? O sentimento também é um substantivo, né? A alegria ou a satisfação, a palavra alegria, satisfação, tristeza, elas também são substantivos. Porém, elas são abstratas. O que isso quer dizer? Que ela depende de um outro sentido para existir. E o concreto é aquilo que, independente do que do seu suporte, ele existe. Vamos lá para o conceito para que não fique complicado para vocês. Mas eu coloquei essa partezinha aqui falando sobre concreto e abstrato, justamente porque ele fala da satisfação ou da alegria do Sherlock Holmes. Então, eu achei que era necessário falar um pouquinho sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. Eu tenho aquele assim, ó, substantivo concreto. Vou tirar minha fotinha aqui da frente para que eu leia melhor. Vou botar aqui do ladinho. Pronto. Substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe, independentemente de outros seres. É aquele que designa o ser, né? Designa é o nomear, né? Dá nome ao ser que existe, independente da existência de outros seres. O que isso significa? Olha aqui o exemplo do lado. Lâmpada e mala. Lâmpada e mala. Os substantivos lâmpada e mala designam seres com existência própria, assim como caneta, né? Borracha. Lâmpada e mala designam seres com existência própria, que são independentes de outros seres. Para a caneta existir, não precisa. Para que eu tenha uma caneta, não precisa ter uma borracha. Se complementam, sim, mas independente elas existem. Existem canetas e existem borrachas. Tudo bem? São, assim, substantivos concretos. Aí ele está falando o seguinte, vem aqui na observaçãozinha que eu coloquei aqui do lado, ó. Os substantivos concretos designam seres do mundo real. Observaçãozinha aqui, ó. Os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Seres do mundo real. Homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, né? Eu sei que Brasília é capital federal, ela existe. Eu sei que existem cobras, embora eu não goste de ver, não queira ver. Cadeira, objeto, né? Aqui, que eu sento nele. Mulher, menina, homem, existe. Seres do mundo imaginário. E aí? Saci, mãe d'água, fantasma, curupira, o que tem aqui, cabeça de cuia. São seres que a gente entende que eles podem existir, que eles existam, mesmo que na imaginação da gente. Fadas são seres que a gente consegue concretizar, independente de encontrar com eles ou não. Estão entendendo? Seres do mundo imaginário, independente de outro ser, a gente pensa assim, o Saci. Eu consigo imaginar, definir o que é o Saci, né? Negro, com a túnicazinha vermelha, bermudinha vermelha, sem camisa, pula numa perna só, usa o cachimbo. Eu não consigo concretizá-lo. Então, ele é um substantivo concreto. Entendido? Aí eu penso
aqui no cabeça de cuia, cabeça grande. Tem toda uma funcionalidade para que a gente pense na existência desses seres, tá? Aqui dos concretos, eles existem independente da existência de outros seres. A caneta existe independente da borracha, tá certo? Entendido? Aí agora, deixa eu apagar aqui. Fechar, passar. Os substantivos concretos são todos aqueles que não são abstratos. São definidos como aqueles que nomeiam seres de existência independentes, sejam imaginários ou reais. Os imaginários que a gente falou, de fantasmas, de sereias, porque a gente consegue concretizá-los, desenhá-los de uma forma concreta. Se eu disser assim, olha, desenhe uma sereia, a gente tem em mente como é que é uma sereia. Desenhe o saci, a gente tem em mente como é que é o saci e a gente consegue colocar no papel. Eu não consigo, porque eu sou péssima no desenho. Tá? Mas eu sei que tem crianças que são ótimas para desenhar e fazem com muita perfeição, né? Eu, quando diz assim, ó, coloca um exemplo no quadro que envolva desenho, eu já vou logo pedindo desculpa, porque eu trabalho bem com as palavras, mas quando chega na parte dos desenhos, infelizmente eu não consigo. São substantivos concretos. Tá aqui. Lugares. Brasil, Itália, São Paulo, Júpiter, né? Dos planetas. Objetos, isqueiro, panela, computador, fogão. Instituições, locais em que eu posso pensar, né? Parlamento, que é o lugar onde ficam os governantes, as pessoas de autoridade política. Conclave, autoridades de, como é que se diz? Da igreja. Dinheiro, universidade, instituições de ensino, beleza. Fenômenos. Noite eu consigo. Quando eu quero, representa a noite. Um ambiente escuro, um céu com estrelas, com a lua, né? Chuva, ventania, aqueles risquinhos assim do vento. Temporal, muita chuva forte. Eu consigo imaginá-los. Concepções. O que isso quer dizer? O entendimento. Quando eu falo de número, eu sei que é um número. Número 1, 2, 3. Algarismo. Posso pensar nos romanos, né? O izinho, dois izinhos, que significa dois, né? O i, um i só, significa um. Aí eu tenho quadrado, que é a figura geométrica, linha, tempo. Tudo isso eu consigo visualizar. Entidades. Deus, duende, fada. Quando penso neles, eu consigo concretizá-los na minha mente. Pessoas. Marcelo, Luiz, Eliana, Mariana, Cunha, Carvalho, professor, juíza, pedreiro, vigilante, que mais? Todas as outras profissões. Sim. Vegetais. Capim, árvore, planta, margarida. Animais. Bode, cavalo, mosquito, pavão. E minerais. Vocês estão vendo a infinidade que eu tenho para exemplificar os substantivos concretos, palpáveis, imagináveis, que eu consigo idealizar e que depois posso, porventura, concretizá-los, seja no desenho, seja na minha explicação, seja na minha imaginação. Ótimo. Até aqui a gente falou sobre os substantivos concretos. Agora a gente vai falar sobre os abstratos. Abstratos. Pense bem. É aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Enquanto os concretos, eles existem independente de outros seres. No abstrato, ele depende de outros para se manifestar ou existir. Pense bem. A beleza não existe por si só. Não pode ser observada. Só podemos observar a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. Se você pensar assim, o que é belo para mim pode não ser para você. Entendem? A beleza depende de outro ser para se manifestar. Quando eu falo assim, a beleza da palavra.
A beleza da palavra depende do meu entendimento sobre essa palavra, sobre esse texto, sobre essa narrativa. Depende da pessoa que está lendo, de todo o contexto e conhecimento que ela tem para existir. Eu posso falar assim, ó, aquele filme é muito belo, é um filme belíssimo. Mas ele é um estilo que eu gosto, mas pode ser um estilo que você não goste. Então, enquanto para mim ele é belo, ele é perfeito, para você ele pode não ser. A beleza dele vai existir a partir do meu gosto ou do seu gosto. Então, ele depende de um outro ser para existir. O que é belo para uns pode não ser belo para outros. É isso que ele está falando aqui. A beleza depende de outro ser para se manifestar. Fulana, uma pessoa, ela é bela. Aí a gente pensa assim, fisicamente pode não ser, mas ela é uma pessoa carinhosa, companheira, compreensiva, na verdade, que ela é muito prestativa, uma pessoa bela por dentro, uma pessoa maravilhosa. Mas quem não a conhece pode não perceber essa beleza. Então vai depender dos outros para que essa beleza seja vista e enaltecida. Então, portanto, a palavra beleza é um substantivo abstrato. Os substantivos abstratos designam estados, né? Alegria, euforia, tristeza, qualidades, né? Eu acabei de falar assim, prestativa, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Por exemplo, a vida. A gente vive, mas a vida, quando a gente pensa assim, eu vou desenhar a vida. Como? Ela depende do meu entendimento para que eu possa expor. Rapidez, agilidade. A gente tem características que demonstram ela, mas a gente não tem como especificar como é isso. Seja ágil, faça tudo com agilidade. Para que essas coisas aconteçam, depende da pessoa. Viagem. Ele viajou na maionese, ele viajou no pensamento, ele está viajando na ideia. Quando eu penso nisso, eu preciso de um ser concreto para agir sobre isso. Saudade é um sentimento. Eu sinto saudades. Como é que eu vou concretizar essa saudade se não for a partir de mim mesmo? Ou a partir do outro que diz que sente saudade? Eu preciso de um suporte, eu preciso de alguém para demonstrar esse sentimento. Para dizer, ele não existe independente assim como uma caneta, que independente da borracha, ela existe. A beleza, a saudade, a alegria, a tristeza precisam ser demonstradas, né? Eu olho para alguém e eu digo assim, ele parece triste, mas eu só consigo perceber a presença da tristeza em razão da demonstração dele, das ações, ou seja, das feições, né, do rosto, das expressões faciais. Aí sim, entendidos? Então aqui eu tenho o conceito de substantivo abstrato. Eu acho que vai ser necessário a gente falar sobre isso em um outro momento. Mais uma vez, justifico por que eu apresentei ele logo agora, porque aparece nas questões que vocês precisam responder sentimentos, né? O que Sherlock Holmes sentiu ao descobrir tal evento, tal coisa. Então, a gente precisou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos ver aqui. Alguns exemplos de substantivos abstratos. Adoração, agradecimento, alegria, altura, amargura, amizade, amor, aplicação. Ele é uma pessoa muito aplicada, né? A pessoa, atenção, beleza, bondade, calma, calor, casamento. Casamento, a gente consegue ter o evento casamento a partir de duas pessoas que vão se unir. Desprezo, doçura. Aí daqui outra listagenzinha de tudo que vocês podem colocar como
substantivos abstratos, tá? Beleza? Por último, que a gente vai ver na aula de hoje, nós temos substantivos coletivos. Coletivos continuam sendo substantivos, só que agora numa nova classificação. São os coletivos. E o que é que significa? Olhem para essas imagens. Pássaros, estrelas, aviões, mas não é só uma, são vários. Pássaros, eu estou falando no plural. Estrelas, aviões, peixe, chave, uvas. Por que que tem mais de um? Por que eu tenho cachos de uva? Por que eu tenho várias chaves juntas? Olha aqui. Substantivos coletivos. Substantivo coletivo é um substantivo comum, que mesmo no singular, indica um agrupamento, multiplicidade de seres de uma mesma espécie. Volta. Olhem para cá. Eu tenho aviões, né? Avião. Pensa que é avião. Mas eu tenho um grupo de aviões, né? Vários deles. Eu não sei se vocês, na minha infância, a gente tinha muito show da Esquadrilha da Fumaça. Eles vinham para nossa cidade fazer aqueles shows lindos no céu, com vários aviões que soltavam a fumaça e faziam imagens de coração e sobrevoavam um sobre o outro. Um ficava de cabeça para baixo, assim, para o outro, assim, virado. Assim, muito massa. Eu só lembrei disso porque eu vi que eles são muito parecidos. Ó. Essas fumaças aqui, eles faziam figuras no céu. Estrela, né? Mas eu tenho vários, não tenho só um, tenho vários. Pássaros, eu tenho vários deles, mas da mesma espécie, tá? Aí a gente volta para cá. Substantivos coletivos são palavras que escritas no singular, elas são escritas no singular, vocês vão já entender o que eu estou dizendo. Indicam um conjunto ou um agrupamento de coisas e de seres da mesma espécie, transmitindo assim uma noção de multiplicidade. Exemplo, eu não preciso falar, o que ele está falando é o seguinte, ó. Mesmo escrita, Canetinha volta para mim, biblioteca no singular, tem S aqui? Não tem, né? Biblioteca, conjunto de livros. Ah, fulano vai até a biblioteca pegar tal livro. Aí você vai lá. Quando chega na biblioteca, você tem uma coleção, vários livros. Então, eu tenho um conjunto de livros. Um conjunto de livros estão agrupados em uma biblioteca. Posso ter uma biblioteca virtual? Posso. Posso baixar vários livros em PDF no computador e ter minha biblioteca particular. Conjunto de livros. Certo? Código. Leis. Código de Defesa do Consumidor. Está lá um conjunto de leis escritas de como eu devo agir nas situações. Abelhas. Eu estou falando de várias abelhas. Colmeia ou enxame. Conjuntos de estrelas, que a gente viu ali na figurinha anterior. Constelação. Tia, e as chaves que tem lá? Eu tenho molho de chaves. Molho. E as uvas? Cacho. Cacho de uvas, cacho de bananas. Tem dificuldade? A gente vai ver o seguinte. Nós temos... Deixa eu apagar aqui para passar para o próximo. Substantivos coletivos. Existem substantivos que designam um conjunto de seres da mesma espécie. São chamados de coletivos. Em vez de dizer obras de arte, você pode dizer acervo. Acervo é o conjunto de obras de artes. Para um conjunto de ilhas, arquipélago. Você percebeu como as palavras passam do plural, obras de arte, para o singular, acervo. Vocês precisam observar que eu não preciso ter esse substantivo coletivo no plural para determinar que ele é um conjunto de espécie. Os substantivos coletivos podem ser de 3 tipos. Específicos, que é o coletivo, ele é próprio de uma espécie, que é matilhas, apenas para designar cães. Cães.
indeterminados, o coletivo pode ser usado para diversas espécies, bando de crianças, de aves. E os numéricos, esse daqui, ele é simples, tá? Coletivo exprime um número exato de seres. Dezena, dúzia, século, biênio, cada 2 anos, tá? Então, os substantivos coletivos, primeiro. Antes de pensar nesses específicos, indeterminados e numéricos, pensem que eu tenho um conjunto coletivo. É de conjuntos de uma mesma espécie. Conjunto de uma mesma espécie. Beleza? Aqui eu coloquei exemplos de substantivos coletivos. Vários. Vários. Por que eu coloquei? Vocês vão olhar. E aqui eles estão mais ou menos em ordem alfabética. Estão em ordem alfabética. Estão em ordem alfabética, mais ou menos. Vocês vão olhar. E para as questões que depois vão surgindo, vocês vão sempre retomar esse quadrinho para poder ver quais são os que tem. Tem outros, tem muitos outros. Aqui eu coloquei somente alguns exemplos, tá? Para que vocês saibam. Alcateia, de lobos. Arquipélago, de ilhas. Banca, de examinadores. Bando, de aves, de ciganos, de malfeitores, ele colocou de crianças. Cáfila, olha, o conjunto de camelos é chamado de cáfila. Aí, conjunto de canções, de poesias líricas, cancioneiro. Cardume de peixes, elenco de atores. Estou só selecionando o que a gente mais usa, tá? Frota de navios, navios mercantes, de autocarros, caminhões. Feixe de lenha, de capim. Magote. Eu ouvia isso demais quando eu era criança. Magode menino. Magode menino, era assim que eu escutava. Aí eu tô vendo aqui, ó, que é uma reunião, é um conjunto de pessoas ou de coisas. Manada de bois, de búfalos, de elefantes. Molho de chaves. Aí o molho também a gente pode usar para verduras, quando a gente compra o cheiro verde, por exemplo, que vem a cebolinha e o coentro junto, né? Aí eu quero um molhinho de verdurinha, de cheiro verde. Aí eles vêm os dois juntos. Ninhada de pintos e pássaros, quadrilha de ladrões e de bandidos, ramalhete de flores. Aí eu tenho um que a gente vai usar também, é réstia, que é de cebola e alho. Réstia de cebola e alho. Vara de porcos. Cacho de banana e de uvas, que eu falei para vocês ali do exemplo que tinha desenho. Então, vocês sempre vão retomar esses exemplos de substantivos coletivos para responder às questões. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para dizer o seguinte: não se preocupem, nós vamos continuar vendo esses conteúdos, a gente vai retomar, e principalmente aqueles concretos e abstratos, e também os coletivos, que podem ser que vocês tenham mais dúvidas em relação a eles. Mantenham o contato, né, a proximidade, para que eu possa ajudá-los. E vai dar tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. A gente vai ficar fazendo retomadas sobre eles. E a agenda, que vocês revisem, e tem uma atividadezinha fotocopiada lá na plataforma para que vocês respondam. E quando for na próxima aula, a gente retoma da correção das atividades que eu passei na aula de ontem, da página 17 a 22, junto com essa fotocopiada, tá bom? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima semana.